Você está no canal Palmeiras Total. Ajude o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho e vamos para as notícias de hoje. O Palmeiras jogou bem nos últimos minutos, quase teve uma virada épica. Vamos ver os comentários a seguir. Mas, queria ouvir você. Por que o Palmeiras não é o classificado hoje? Poxa, é uma pergunta complexa, né? Me dá um tempinho aí pra poder responder. Olha, eu vou deixar o final do jogo guardado num pote. Só pega lá o final e põe num pote. Porque a gente tem que entender o que leva a esse final do jogo, né? E aí tem um pouco desse questionamento do torcedor do Palmeiras, que é legítimo. A pessoa fica com raiva, tem direito de expressar a sua dor, a sua revolta. Tem que ter um culpado, é assim que funciona no futebol, né? Não é só no Brasil, no futebol. Mas acho que tem algumas lições que o Palmeiras insiste em não aprender. E aí é responsabilidade dele também, Abel, né? A primeira delas não dá para você enfrentar um calendário desse com 2 jogadores por posição. Essa para mim é uma lição grande. Já aconteceu o ano contra o Atlético Paranaense, ano retrasado, mas ali o Palmeiras não estava na situação que está hoje, mais confortável financeiramente, não contratou um substituto para o Danilo. Danilo e Murilo foram expulsos no jogo, no mesmo jogo, né? O Palmeiras perdeu o primeiro jogo lá contra o Atlético Paranaense, ficou com um jogador a mais, não conseguiu empatar o jogo. Então perceba, quando não é uma provocação, tá? Quando é sistemático, começa a acontecer de novo, né? De novo. Então, ele tem razão, o nosso telespectador, quando fala dos primeiros jogos. Este ano, o Palmeiras até agora, nós estamos terminando o fatídico mês de agosto, né? Não conseguiu dar ao torcedor do Palmeiras segurança de que as coisas iam fluir bem. Primeiro, pela baliza 0, que é inexistente. Segundo, que e acho que o Abel tem razão nesse aspecto, né? Foram 30 dias com muitas lesões, algumas são musculares, e aí é preciso que também o Palmeiras entenda o que está acontecendo. Tem uma informação, porque quando a coisa fica muito fora as emoções à flor da pele, você que tem um pouco mais de frieza consegue colher informações, tem alguns desabafos, algumas conversas. Então assim, não há nenhum problema de relacionamento entre os atletas. Perder o vestiário é uma grande bobagem. A própria reação dos jogadores mostra isso em campo depois da bola na trave, né? Poucas vezes eu vi o Palmeiras sendo eliminado com jogadores chorando, se atirando no campo em desespero. Isso mostra que existe sim uma coesão entre elenco e técnico, né? E comissão técnica, o que é mais importante. Muitas lesões, muitas contusões e um erro absurdo de planejamento, que é botar fichas no Gabigol. Se o diagnóstico é de que você precisa de um centroavante, ele tinha que estar jogando agora. Ok, Gabigol, você quer vir agora? Venha. Não quer? Obrigado. Vamos contratar um centroavante, um jogador que pudesse chegar, ou fosse um meio atacante, um outro reforço, porque esta validação do pensamento europeu de que você tem que ter 2 jogadores por posição para manter o elenco competitivo, ela não vale para este país que tem jabuticaba e não tem jabuticaba no mundo inteiro. Então aqui tem estadual e não tem estadual no mundo inteiro. Então aqui é diferente, não dá para você enfrentar. E é claro, quando você fala assim, Palmeiras deu azar no sorteio, beleza, mas o Palmeiras tinha que, em tese, quando ele se coloca no lugar onde está, ter condições de enfrentar bem Flamengo e Botafogo. E nesses 4 jogos, o Palmeiras oscilou, né? Enfrentou fora de casa. Contra o Botafogo não foi tão ruim, é verdade, mas contra o Flamengo foi péssimo. E aí você olha para um time que toma 6 gols em 4 jogos, o final do jogo, ele não pode macular o que aconteceu na temporada até aqui. Porque o final do jogo é aquilo que a gente sabe que esse time tem por causa do Abel, o espírito que esse time tem, o jeito que o Palmeiras tem. Não vai desistir mesmo, não vai desistir em lugar nenhum contra qualquer time. E isso tem a ver também com que o Botafogo, como o Botafogo se comportou, mas isso eu vou deixar o final pro final. Então, futebol, cara, são relações humanas. É igual aqui.
São relações humanas. A gente pode discordar, a gente pode pensar de outra forma, a gente pode ter diálogos mais quentes e tal, mas se não houver um respeito, um entendimento de que o outro não está aqui fazendo algo por má fé ou porque não é ou por desonestidade, né? Acaba, não tem como seguir, né? E o Palmeiras, cara, o Abel deve ser muito difícil para ele, porque reformular é modificar, reformular é desarmar, fazer ajustes, né? Quando você... Envolve relações humanas, né? Envolve todas as relações humanas. Uma delas é o Luan. O Luan foi sacado de final de campeonato tendo sido o melhor zagueiro do Palmeiras no Paulista, né? E aí você não tem como mantê-lo mais no time, porque você tem uma relação de confiança com o jogador, com o ser humano que está lá, né? Não é porque o Luan não estava que o Palmeiras foi desclassificado. Eu só estou dando um exemplo. Depois, quando chega a proposta, não há mais mesmo como segurar. Tem que liberar. O cara, 7 anos no clube, muito tempo de clube, né? Então, essas relações que ele tem com os capitães dele, Marcos Rocha, o Everton, Gomes, Veiga, Rony, jogadores que nesta trajetória dele, nesses 4 anos, foram e são muito importantes. Infelizmente, este ano eles não estão entregando. O Everton se recuperou na temporada, lembre-se como ele começou o ano. O Gomes hoje é reserva no Paraguai. Então, se ele não consegue ser titular na seleção do Paraguai, é porque ele não está bem, e de fato não está. E não acho que ele foi responsável, nenhum deles foi responsável pela eliminação. O Veiga é um jogador mas muito importante para o clube, e o Veiga está muito abaixo também, né? O Veiga. O Zé Rafael teve um ano absurdamente maluco, né? Banco, contusão, lesão, dor nas costas, problema crônico, a ponto dele ter que achar um time para o jogo contra o Botafogo, contra o São Paulo. Se tivesse um time azeitado, ajustado, o Rios que vai para a Copa América e volta a Rames, ontem não. Parece que recuperou, já contra o São Paulo, sim, recuperou. Mas teve um tempo aí, sabe, esse tempo. E esse tempo custou caro, custou o jogo contra o Flamengo, o terceiro gol lá. Sim. Quando ele parou e ficou olhando e o Flamengo fez o terceiro gol. Então, resta não, existem 15 jogos de Campeonato Brasileiro, mas eu vou falar sobre isso só a partir de amanhã. Porque agora é hora dos palmeirenses, e eu me incluo nisso, da gente fazer uma avaliação do que está acontecendo. Esse é o ponto fundamental, uma avaliação do que está acontecendo. E dentro da minha avaliação, é preciso que o Abel desamarre essas costuras que ele tem para uma renovação. Porque ele não vai sair, ele não vai ser demitido, ele vai permanecer até 2025. Então existe ainda um pedaço de janela para você pensar, poxa, eu quero ser campeão brasileiro, eu tenho possibilidade de ser campeão brasileiro? Tenho possibilidade de ser campeão brasileiro. Então eu preciso pensar em que tipo de elenco eu vou ter para esse final de ano e projetar 2025, aonde se imagina que se encerre o ciclo dele lá no final de dezembro do ano que vem. E o Abel sempre fala, enquanto os meus jogadores estiverem com essa postura, com esse modelo aí, que é o modelo do final do jogo, eu tô orgulhoso, eu me sinto orgulhoso e tal. Mas existem situações que pedem que você, em algum momento, se despeça dessa relação com os jogadores mais importantes para que o Palmeiras possa evoluir. E que seja colocando jovens. Porque o modelo do Palmeiras é esse. O modelo do Palmeiras não é o do Flamengo. O modelo do Palmeiras não é o do Textor. O Palmeiras não tem, apesar de ter investido 150 milhões, não tem 300 milhões para ainda continuar contratando como está fazendo o John Textor. Exato. Nem vou discutir a SAF. Que seja para você dizer à torcida claramente, temos um trabalho de 4 anos, responsável por 10 títulos, agora é hora de soltar as amarras, de preparar um time para 25, 26 e 27, mais 3 anos. A pergunta que se faz é, ele está disposto a fazer isso? Porque existem desgastes que são
E o Abel, ele não vive intensamente, ele vive extra intensamente, até passa do ponto algumas vezes, né? Na relação com a arbitragem, na relação com a torcida, na relação com os jogadores dele. Cara, essa é uma questão que precisa ser avaliada. Eu não posso aqui avaliar, né? Eu, Paulo Massini, anunciaria hoje a renovação até 27, mas essa conversa precisa acontecer, né? Por exemplo, quando os jogadores recebem proposta e o Palmeiras segura os jogadores, alguns tiveram aumento, né? Você leva a folha lá para cima. E aí você fica com uma disparidade de jogadores, 11, 12, 13, 14, que são jogadores que você pode usar e o resto são jovens. E a juventude pesou ontem. Esse Vitor Reis é um zagueiro espetacular, mas não dá para tirar da conta dele que o primeiro gol foi um erro dele, erro individual, dentro de um olhar de que o Murilo não está bem, não consegue jogar. Aí entra a explicação dele, fisicamente, problemas emocionais, problemas médicos, né? O Murilo não está bem. Então você é obrigado a colocar o Vitor Reis. Você muda o esquema, mudou de novo o jeito de jogar. Aí, cara, dentro desse retrato que aí está posto, é o Barros, Leila e Abel, esse triunvirato, esses três personagens tem que sentar à mesa hoje ou amanhã ou qualquer dia desses e entender o que é preciso ser feito. Não vai dar para competir, eu vou avisar hoje, não vai dar para competir nos próximos 3 anos, isso vale para muitos clubes, não só para o Palmeiras, com Cruzeiro, com Bahia, com Botafogo, ou mesmo com o Flamengo, que se perde entre os seus redemoinhos, né? O Flamengo acaba caindo nos redemoinhos assim, e acaba, às vezes, naufragando, é uma outra discussão, mas em termos de futebol brasileiro, é preciso que os clubes que não estão nestes modelos compreendam o que está acontecendo. Existe uma mudança no futebol brasileiro, Fortaleza, certo? São mudanças, e o Vasco só não está neste lugar porque a 777 foi uma escolha ruim, ok? Então, posto tudo isso, o Palmeiras foi eliminado porque tomou 6 gols em 4 jogos. Isso pra mim, cara, baliza 0 em mata-mata, não pode. É uma marca desse time. O Palmeiras chegou a jogar por um 0-0 contra o Atlético Mineiro em casa e depois ganhou lá com um gol qualificado. Não tem mais o gol qualificado, não importa. Você não pode tomar 6 gols em 4 jogos. Sobre o jogo, para eu encerrar, o segundo gol é a responsabilidade do Abel quando ele faz a mudança, e não é a primeira vez que ele faz essas mudanças. Ou seja, ele transforma o time com 3 zagueiros, Vitor Reis, Gomes e Caio Paulista, que não tem essa característica de ser terceiro zagueiro. É diferente do Piquerez, que faz falta nesse aspecto, e o Piquerez está pronto para fazer isso. O Piquerez só falar, fica aí. Ele fica, ele sabe o que está fazendo. O Caio não estou culpando o Caio fez um grande jogo, foi muito bem, certo? E aí, vejam a origem do lance. O Gomes é o último homem, erra o bote de novo, e o lance vem sendo construído num espaço onde era um deserto. E aí, cara, isso me incomoda porque você toma um gol, gente, 2-1 te leva para os pênaltis. 2-1 o Palmeiras fez 2 gols, poderia ter feito. O segundo gol é que mata o jogo. O segundo gol mata o jogo completamente. Aí quando você olha a reação do Palmeiras e a importância fenomenal que tem o Rony, principalmente para entrar no decorrer dos jogos, acho que isso ficou claro. Ele desarruma as defesas, ele inferniza as defesas. Você faz o 2-1 e o Botafogo senta lá atrás. Quando o Botafogo senta lá atrás, o Botafogo permite essa pressão avassaladora. E acho, Arnaldo, que não é fácil para nenhum clube fazer diferente. Entendeu? Porque a reação a isso, né? Como você reage a isso? A gente pegou, se você pegar os 3 últimos jogos do Palmeiras no Allianz Parque, um pela Copa do Brasil, um pelo Brasileiro contra o São Paulo e outro contra o Botafogo, nos 3 jogos teve esse tipo de pressão aérea. Flamengo, cada um fez uma coisa e ninguém conseguiu sair. O Flamengo colocou 4 zagueiros e tomou um gol por centímetro. São Paulo tinha 4 zagueiros. Esse é exatamente o problema. Se você parar para pensar e olhar os 3 jogos,
ninguém faz a marcação onde tem que fazer. Na bola. Ninguém faz a pressão para essa bola não ser levada à área. Mas ninguém... Pode olhar os lances. É difícil. As zagas preferem se afundar lá dentro, ficam todos... Você pode pôr 4, não é 3, 4, você pode pôr 400 lá. Na origem, se você não deixa sair o passe, não acontece a pressão. Só que não Mas é às vezes fácil. às vezes o passe sai do Everton. Não é exato. Não tem empurra para trás. Não tem costura. É muito difícil. Não tem costura. É a bola imediatamente na área, de qualquer lugar, de qualquer jeito. Mas qualquer jeito, aspas, né? Porque o Rony simboliza isso. Ele meteu a bola no gol do São Paulo do lado esquerdo. Posto. Ontem ele foi lá do lado direito, cruza de esquerda, cruza de direita. E nesses momentos, o Gomes, que a gente tem falado, ele vira centroavante. Ele é um jogador de ataque. Os laterais entram na área. Então eu acho que talvez a sete ideia jogadores de na matar área o quando o nascedor, Gomes que fez o os gol. times fazem. Vamos botar... Tenta fazer. O Botafogo tentou botar o Tietchan para matar no nascedor. Não tem jogo do meio. Não tem meio. É a ligação direta muito bem feita. É difícil. É difícil. E acho que o Flamengo, acho que quando botou o terceiro zagueiro, um cara muito experiente, que minimizou um pouco. Mas já podia estar perdendo por 2, né? Mas é muito difícil mesmo, para qualquer time, com qualquer rodagem. É óbvio que o torcedor do Palmeiras, eu detesto esse negócio de caiu de pé, perdeu com honra, perdeu, tá eliminado, né? Mas a forma como tá eliminado conta. É óbvio que esse final de jogo, né, dá um respiro, dá um sentimento de orgulho, dá um alívio pro torcedor. A emoção foi muito forte, né? Só que aumenta a frustração. Então, o 2-0 controlado, você termina de um jeito. Então, mas a consequência aí eu vou entrar no brasileiro. A consequência pro brasileiro, você tomar um 4-1 do Botafogo em 2 jogos, seria terrível. Este movimento de reação vai te dar um gás para 15 jogos do Campeonato Brasileiro. E as avaliações que vão precisar serem feitas. Agora, não dá para reclamar do calendário. Agora você tem tempo para recuperar os jogadores. Você vai ter um jogo por semana, ou quando apertar quarta e domingo, não tem porquê. Então, este olhar agora dos próximos 5 jogos é que vão dizer se o Palmeiras está de férias ou não. Os próximos 5 jogos do Campeonato Brasileiro serão definitivos e decisivos, porque aí vão faltar 10 e o Palmeiras precisa estar dentro desta relação com o líder. Os 2 jogos que tem o líder, o Palmeiras precisa estar bem perto. Por quê? Quis o destino que o Palmeiras tivesse Fortaleza e Botafogo em casa, e o Botafogo é lá no final. Se o Botafogo avança nas Copas ou na Libertadores, ele vai estar, no mínimo, com a atenção dividida para a questão lá na frente. Então, é isso aí. Só 2 coisinhas. O Arnaldo falou aí da regra. A regra, para quem não lembra, mudou quando o Neymar, numa final de Champions, a bola bate nele, ele usufrui da mão e termina fazendo gol pelo Barcelona, e aí a FIFA decide, a partir de agora, a bola bateu na mão de um atacante para o lance. Pode ser o lance que for, aonde para o lance na mesma hora, por isso que a regra... E aí o Gustavo, não é porque ele é zagueiro, ele estava como atacante, por isso que parou. E só uma coisa que eu esqueci de falar, o final do jogo, a travada psicológica do Botafogo, sabe o que me fez lembrar? River Plate e Palmeiras, mano. Porque o Abel, na coletiva, ele fala assim, o Palmeiras ganhou de 3-0 em Buenos Aires, 3. Toma 2, e ele fala, e na coletiva, nunca mais eu vou esquecer, ele falou assim, ele não falou, meus jogadores se borraram, porque a palavra, um treinador não pode falar isso. Mas ele disse, os meus jogadores travaram o corpo. A mente deles não pensava mais para o corpo executar. E aí veio o River Plate com 1 a menos e gol anulado e 1, 2, 3. E quase foi uma das eliminações mais vergonhosas da história do Palmeiras. Porque faz o 3-0 fora e toma o 2-0 e com 3 gols anulados pelo VAR, aquela coisa toda. Mas me lembrou esse jogo. Então, se tivesse mais 5 minutos, eu tenho certeza que o Palmeiras faria mais gols. Porque o Botafogo estava travado. E o psicológico, o corpo não executa mais. E não deixa de ser inevitável pensar num cenário de penalidades com essa situação. Se acabasse 3-2. Porque o Tiquinho falou, eu não pensei naquilo, a gente não pensa naquilo. O primeiro a bater ia ser ele.
Né? Com tudo isso, Pô. o ano passado, com o pênalti perdido, Por mais e aí que o talvez Palmeiras tivesse a questão da... O Palmeiras e o Palmeirense tivesse o trauma dos pênaltis, mas e esses caras de branco ali? Estariam como? Era um trauma do ano passado contra o Ia ser trauma 0x0. Ia ser 0x0 nos pênaltis. Ia ficar até